Fala, povo, tudo certo? Olha só, saindo de vetores, que a gente falou que é uma parte da matemática, né, a gente pode aplicar a física. Então, a gente pode aplicar em diversos conteúdos de física a parte de vetores, grandezas vetoriais, né? E uma delas é o lançamento. Aqui a gente pode trabalhar com o lançamento horizontal, mas também vai ter o lançamento oblíquo, que a gente vai ver logo em seguida. Então, o que eu queria que vocês soubessem desse lançamento horizontal? Percebe que a bolinha está em cima de uma mesa e ela foi lançada. No eixo X, perceba que você tem aqui o eixo Y, que a gente pode adotar para cima, e o eixo X para a direita. Eu posso também adotar o eixo Y para baixo. Isso aí é uma estratégia, é você que vai adotar, tá? Do jeito que você achar melhor. Então aí você percebe que tem o eixo X e o eixo Y. No início de tudo, essa bolinha tem velocidade apenas no eixo X. Ela não tem velocidade no eixo Y. Então perceba isso aí. Então, no lançamento horizontal, a velocidade inicial no eixo X é o V0 que eu coloquei aí. Já a velocidade inicial no eixo Y é igual a zero. Perceba que na vertical ela não tem essa velocidade. Mas, com o passar do tempo e com o passar do movimento, você sabe que tem gravidade aqui. E aí a bolinha vai ser acelerada para baixo quando ela deixar a mesa, né? Abandonar a mesa. E aí, claro, a velocidade final não vai continuar zero, senão ela não cairia, né? Então perceba que ela vai cair. O que eu queria que você percebesse aqui é que eu posso separar em dois movimentos. Eu posso separar o movimento no eixo Y e eu posso separar o movimento do eixo X. Né? Então, no eixo Y, você percebe que não tem aceleração. Então, no eixo Y, o movimento é uniforme. Então, no eixo Y... No eixo X, perdão. No eixo X, o movimento é uniforme. Enquanto que no eixo Y você tem a aceleração da gravidade. Então, no eixo Y você tem a aceleração. Então, o movimento é uniformemente variado. E perceba que é uniformemente variado com velocidade inicial igual a zero. Uniformemente variado. Com velocidade inicial igual a zero. Então, eu posso tratar no eixo Y um movimento de queda livre. Então, eu posso tratar ele como se ele estivesse caindo em queda livre. Quais são as equações que você vai aplicar aí? Bom, aí vai depender do que você quiser, né? Você pode calcular o alcance aqui. Perceba que a bolinha ela vai atingir um alcance. Ela vai cair uma certa distância da mesa. E perceba também que ela tem uma altura. Uma dica que eu dou do sistema de referência aqui é você adotar o Y para baixo, já que a bolinha está descendo. Como a bolinha está descendo e você adotar o Y aqui, como eu adotei, botei para cima, mas eu posso adotar o Y para baixo, a aceleração vai ficar positiva e a velocidade depois também vai ficar positiva em um movimento acelerado. Então, no eixo X, quais são as equações que você pode aplicar? Como ele é um movimento uniforme, a única equação que você vai aplicar no eixo X é S igual a S0 mais V vezes T. Mas, claro, com algumas coisas que você já pode determinar. S menos S0 vai ser o alcance igual a V0 vezes o T. O V0, claro, não vai mudar, de X não muda em todo o movimento, tá? Então, o alcance é igual a V0 vezes o T. Perceba que a única grandeza que vai relacionar o eixo Y e o eixo X é o tempo. É a única grandeza que vai relacionar aí o eixo X e o eixo Y. Tá? Então, percebe, no eixo X eu posso aplicar V igual a V0 mais A vezes T, onde você sabe que V vai ter um valor, V inicial vai ser 0, mais a gravidade vezes o tempo. Então, fica V igual a G vezes o tempo. Tá aqui. Eu posso aplicar também. Perceba que vai ficar as mesmas equações do movimento de queda livre, né?
Eu posso aplicar também S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, onde eu posso mudar aqui, onde S menos S0 vai ser a altura, igual a V0 é 0, a aceleração é g, t ao quadrado sobre 2. Mais uma vez, perceba também que você não precisa decorar essas fórmulas. Você precisa saber as 3 equações e resolver o problema. E a outra equação que você pode aplicar é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Onde você vai ter que v final tem, né, ao quadrado igual a 0 mais 2gh. Então você vai ter aqui, ó, v ao quadrado igual a 2gh. Se você quiser descobrir a altura, é só passar o 2g dividindo quando você souber a velocidade que ele vai chegar no solo. Tá? Então, praticamente, é isso que a gente tem no lançamento horizontal. Não tem muita coisa para se calcular. Ele pode pedir o alcance, ele pode pedir a altura, ou ele pode pedir a velocidade inicial. O que eu queria que você percebesse é que eu posso separar os movimentos no eixo Y e no eixo X. No eixo Y, um movimento uniformemente variado, e no eixo X, um movimento uniforme. É como se no eixo X a bolinha andasse só para a direita. E no eixo Y é como se ela só estivesse caindo. Tá? Então eu posso calcular separadamente e depois juntar aí para de acordo com o que ele quiser. Beleza? Então se liga em lançamento horizontal, se liga também em lançamento oblíquo, que vai ser o estudo da gente agora. Já no lançamento oblíquo, né, o lançamento vai ser desse jeito. Então, por exemplo, você tem um chute de um goleiro, você tem um lançamento de um canhão, você tem vários movimentos aí para exemplificar o lançamento oblíquo. Então ele vai sair com a velocidade inicial nesse sentido, tá? Com esse vetor, perceba. E eu vou considerar o eixo X horizontal e o eixo Y para cima na vertical. Muito importante esse sistema de referência, eixo X e eixo Y. Então o que é que vai acontecer aí? Bom, isso também é uma junção de dois movimentos. É o movimento no eixo X e o movimento no eixo Y. Então a gente deve separar esses dois movimentos. É como se ele fizesse um movimento no eixo X e um outro movimento à parte no eixo Y. Quando a gente junta isso, dá exatamente o lançamento oblíquo. Então a primeira coisa que você vai ter que descobrir no lançamento oblíquo é justamente a velocidade inicial no eixo X, que está aqui, que aí você vai ter que fazer a decomposição do vetor, e a velocidade inicial no eixo Y, que está aqui. Como é que você vai fazer isso? Bom, geralmente a questão dá esse ângulo, o ângulo da velocidade com a horizontal. Então dá esse ângulo θ. Então perceba que eu posso decompor os dois vetores. Na verdade, decompor o V0, né, em V0x e V0y. V0y ele ocupa exatamente esse lado aqui, ó, e fica como cateto oposto. Então perceba que V0x ele é o cateto adjacente. Então eu vou usar o cosseno, vai ser a hipotenusa vezes o cosseno. Se você não lembra, eu sugiro que você volte lá à aula de vetores e veja exatamente essa parte de decomposição. V0y ele vai ser V0 vezes o seno, já que é o cateto oposto. Então, V0 vezes o seno do ângulo. O que é que eu posso descobrir aqui? Bom, você tem várias coisas para descobrir. A primeira delas é a altura máxima. Você pode descobrir a altura máxima aqui da bolinha. A outra coisa é você descobrir o alcance da bolinha. O alcance da bolinha. O alcance. E a outra coisa que você pode descobrir é o tempo de subida ou o tempo total que ela fica no ar. Então são essas três coisas aí que a questão pode brincar e fazer com que você calcule, tá? Então a gente vai adotar algumas estratégias para descobrir isso. Vê só, no eixo Y você continua tendo aqui a aceleração da gravidade que aponta para baixo. Então no eixo Y, o movimento é um movimento uniformemente variado. Já no eixo Y aqui, já no eixo X, o movimento é uniforme.
é uniforme. Então, eu posso separar esses dois movimentos? Pode. Perceba que no eixo Y, eu vou usar o eixo Y primeiro. Eu tenho algumas equações para aplicar. No eixo Y, eu vou ter V igual a V0 mais A vezes T. Mais uma vez, a gente vai chegar aqui em algumas equações que você decora se você quiser, tá? Mas aplicando essas três equações, você chega em qualquer resultado. Então, aqui o V, o que é que eu vou fazer? Estratégia. A gente vai adotar o momento que a bolinha chega aqui em cima. Por que, Isaac, o momento que a bolinha chega aqui em cima? Porque aqui ela vai apresentar apenas o V0x. Por que V0x? Lembre-se que em x não tem aceleração, então o movimento é uniforme. A velocidade em qualquer trecho no eixo x vai ser a mesma. Já a velocidade aqui em y, ela está mudando no sentido em y, então é zero. Porque ela sobe e ela vai começar a descer. Então essa equação fica na subida 0 igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo. Por que menos? Porque a gravidade está apontando para baixo e eu adotei meu sistema de referência para cima. O y está para cima. Mas quem é Vy? Olha que legal aqui. Aqui a gente pode calcular o tempo de subida, já se ele der a velocidade inicial. Então vai ser V0, GT passa para o outro lado somando, positivo. V0y a gente achou, ó, é V0 vezes o seno. E passa o G dividindo. Então, o tempo de subida vai ser igual a V0 vezes o seno do ângulo dividido por G. Esse é o tempo de subida. Isaac, se eu quiser o tempo total, como é que eu faço? Bom, no movimento de queda livre, lançamento vertical, você viu que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo total é só eu multiplicar isso aqui por 2. Então, 2 V0 seno de θ sobre G. Então, esse é o tempo total, tá? Então, 2 V0 vezes o seno de θ sobre G. É esse tempo de subida vezes 2. Já a outra equação que eu tenho é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Considerando novamente a altura máxima, você vai ter a altura máxima aqui igual a V0t, só que é V0y, tá? Toda vez que você aplicar equações de movimento de formento variado, é tudo em y, menos gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que é o tempo de subida também. Então, essa equação é uma das poucas equações que a gente vai utilizar, tá? E qual é a outra equação que a gente utiliza muito, sabe? Perceba que o tempo total a gente já descobriu, a gente quer descobrir agora a altura máxima. Aí você vai aplicar a equação de Torricelli. V0 mais 2A delta S. Olha que legal como fica a equação de Torricelli aqui. V na subida é 0, igual a V0y ao quadrado, menos 2G H máximo. Então, percebe que eu quero descobrir essa altura máxima. Vou passar ele para o outro lado somando, 2G H máximo igual a V0y. Quem é V0y? É V0 vezes o seno do ângulo, isso ao quadrado. Tá? Então, H máximo vai ficar igual a V0 ao quadrado vezes o seno do ângulo ao quadrado dividido por 2G. Está aqui como se descobre a altura máxima. Perceba que todas as equações eu estou achando em função... todas as equações eu estou achando em função de V0, de G e da função seno, ou vai ser a função cosseno, tá? Então, todas as equações eu estou usando exatamente isso para achar, beleza? Então, vamos lá. Vê só, eu tenho agora duas equações, o tempo de subida, o tempo total, e tenho essa. E agora no eixo X, para eu descobrir o alcance. No eixo X, o movimento é uniforme. Então, vê como vai ficar. No eixo X, eu tenho S igual a S0 mais V, muita atenção aqui, V vezes T.
S menos S0 é o alcance. V é Vx. Vx a gente descobriu que é V0 vezes o cosseno do ângulo. Só que vezes o tempo. Quem é o tempo do alcance total? Está lá em cima. Ó. O tempo total é 2V0 seno do ângulo dividido por G. Está aqui. Ó. Isso multiplicado vai ficar V0 ao quadrado. V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado. Povo, aí vem uma identidade trigonométrica que, claro, eu não vou mostrar para vocês. Mas cosseno, 2 vezes o cosseno vezes o seno, dá exatamente o seno de 2θ, certo? Isso dividido por G. Está aqui a fórmula do alcance máximo. Então, você tem as três fórmulas para ser aplicado no lançamento oblíquo. Mais uma vez, precisa decorar? Não. Se você me perguntasse no começo da aula, Isaac, qual a fórmula do alcance máximo? Não sei. Eu ia demonstrar tudo, eu ia aplicar essas três equações para chegar nessa equação aqui. Tá? Então, muito importante isso aí. Essas três, tá? A lá de cima, a total, a de subida, essa e essa do alcance, agora que a gente descobriu. Muito interessante. Quando é que vai ser o alcance máximo? Quando você lançar um ângulo de 45 graus. Por quê? Percebe essa fórmula do alcance máximo? É uma função do seno. E é 2 vezes o ângulo. O seno, ele vai de menos 1 a 1. Então, quanto é que o seno é máximo? Quando ele é 1. Qual é o ângulo cujo seno é 1? 90 graus. Então, tem que ser 45, porque 2 vezes 45 dá 90, o seno vai ser 1. E o alcance máximo vai ficar V0 ao quadrado sobre G, porque o seno vai ser 1. Tá? Então, muito legal essa parte aí. E agora só exercício.